Nos últimos dias, um episódio envolvendo uma figura pública do jornalismo brasileiro ganhou enorme repercussão nas redes sociais e reacendeu um debate antigo, porém cada vez mais atual. Até onde vai a liberdade de opinião e onde começa a perda de humanidade no embate político, em um cenário de polarização extrema? Qualquer palavra, gesto ou ironia pode se transformar em combustível para conflitos que extrapolam o campo das ideias e atingem valores básicos como empatia, respeito e responsabilidade. O caso em questão envolve comentários feitos após um problema de saúde grave sofrido por Jair Bolsonaro. Independentemente de posições ideológicas, estamos falando de um homem idoso que sofreu uma queda e foi diagnosticado com traumatismo craniano, uma condição médica séria que inspira cuidados e atenção. Ainda assim, parte do debate público preferiu o caminho da zombaria, do sarcasmo e da ridicularização, transformando um episódio delicado em espetáculo político. Esse tipo de postura levanta questionamentos importantes. O adversário político deixa de ser humano. O sofrimento físico de alguém pode ser relativizado por divergências ideológicas. E mais ainda, qual o papel de jornalistas e comunicadores nesse ambiente de tensão constante? Aqui no Linhagem TV, nossa proposta não é defender personagens ou atacar indivíduos, mas analisar comportamentos, discursos e consequências. Vamos refletir sobre como a militância cega, seja de esquerda ou de direita, tem corroído princípios básicos de civilidade e como a busca por aplauso de torcida pode custar caro, não apenas profissionalmente, mas moralmente. Antes de mergulhar nessa análise profunda, já deixo o convite. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este conteúdo. Aqui, você encontra opinião firme, análise crítica e, acima de tudo, compromisso com a reflexão honesta. A banalização do sofrimento e a política do deboche. A política brasileira atravessa um dos períodos mais agressivos de sua história recente. O debate público deixou de ser um espaço de confronto de ideias para se tornar um ringue emocional, onde vale humilhar, ridicularizar e desumanizar o outro lado. Nesse contexto, episódios graves de saúde passaram a ser tratados como munição simbólica. Quando uma figura pública sofre um problema médico sério, o mínimo que se espera é prudência. Não se trata de concordar com ideias, discursos ou ações passadas, mas de reconhecer limites éticos básicos. O traumatismo craniano, especialmente em pessoas idosas, é um quadro clínico que pode evoluir rapidamente para complicações severas. Ignorar isso em nome de sarcasmo político revela mais sobre quem comenta do que sobre quem sofreu o acidente. A banalização do sofrimento alheio cria um precedente perigoso. Hoje é um ex-presidente, amanhã pode ser qualquer cidadão. Quando normalizamos o deboche diante da dor, enfraquecemos o próprio tecido social que nos protege enquanto indivíduos. A política deixa de ser instrumento de organização coletiva e se transforma em ferramenta de crueldade simbólica. Além disso, há uma diferença significativa entre comentários feitos por usuários anônimos nas redes sociais e falas vindas de jornalistas profissionais. O comunicador carrega responsabilidade ampliada, pois sua voz influencia milhares, às vezes milhões de pessoas. Quando essa voz opta pelo escárnio, legitima comportamentos semelhantes e contribui para a deterioração do debate público. O problema não é apenas o comentário em si, mas o que ele representa: a substituição da análise pela torcida, da ética pelo engajamento fácil, da reflexão pelo aplauso instantâneo. Militância, torcida e a perda da empatia. Vivemos a era da política como identidade absoluta. Para muitos, discordar não é mais suficiente. É preciso eliminar moralmente o adversário. Esse fenômeno explica por que tantas pessoas celebram ou minimizam tragédias pessoais quando elas atingem alguém do lado errado do espectro político. A militância, quando deixa de ser engajamento crítico e se torna devoção cega, transforma indivíduos em peças descartáveis de uma narrativa maior. Nesse ambiente, a empatia passa a ser vista como fraqueza e o silêncio respeitoso como traição à causa. É assim que pessoas bem formadas, inteligentes e experientes acabam dizendo coisas que, em outro contexto, jamais diriam. Há também o fator do pertencimento. Muitos comunicadores passam a moldar discursos para agradar bolhas específicas. O aplauso da própria torcida se torna mais importante do que a coerência, a ética ou a própria consciência. A curto prazo, isso gera engajamento. A longo prazo, cobra um preço alto, desgaste de credibilidade,
arrependimento pessoal e a marca permanente do que foi dito. É importante destacar que esse comportamento não é exclusividade de um lado político. Se a situação fosse inversa, parte da direita também cairia na tentação do deboche. A diferença está na expectativa social criada em torno de certos atores. Jornalistas, por exemplo, são vistos e se apresentam como mediadores racionais, não como militantes emocionais. Quando essa fronteira se rompe, o público passa a enxergar não informação, mas propaganda emocional. E isso aprofunda ainda mais a desconfiança generalizada na imprensa e nas instituições. Consciência, consequências e o preço das palavras. Toda fala pública deixa rastros. Em um mundo digital, nada desaparece completamente. Comentários feitos no calor do momento podem ressurgir anos depois, fora de contexto, mas carregando o mesmo peso moral. É aí que entra um aspecto muitas vezes ignorado: a cobrança da própria consciência. Nem sempre as consequências vêm na forma de punição externa. Muitas vezes, o preço é interno. É o incômodo silencioso, a lembrança persistente de ter ultrapassado um limite, de ter contribuído para algo que, no fundo, não representa quem se é ou quem se gostaria de ser. A maturidade, pessoal e profissional, passa justamente por reconhecer esses limites antes de cruzá-los. Não se trata de neutralidade falsa ou de fingir que divergências não existem. Trata-se de compreender que a dignidade humana deve preceder qualquer embate político. O Brasil precisa urgentemente reaprender a discordar sem desumanizar. Isso vale para jornalistas, influenciadores, políticos e cidadãos comuns. Cada gesto público ajuda a construir ou destruir o ambiente em que todos nós vivemos. No fim das contas, a pergunta que fica não é sobre quem errou mais ou quem venceu o embate narrativo, mas sobre que tipo de sociedade estamos alimentando com nossas palavras. Porque a conta sempre chega. Às vezes, na forma de rejeição pública. Outras vezes, no silêncio incômodo da própria consciência. Se você valoriza esse tipo de reflexão, fortaleça o Linha Gen TV. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e ajude a manter vivo o espaço para debates firmes, críticos e humanos.